Um trabalho sobre o economista Alfred Marshall. Alfred Marshall nasceu em Cambridge em 1842 e faleceu em 1924. Estudou na Merchant Taylor School e John's College, onde se formou em matemática. Lecionou no College e Universidade de Cambridge. Seu trabalho foi baseado nas teorias de David Ricardo e John Stuart, complementando as suas contribuições no marginalismo de Karl Marx e Leon. Conseguiu introduzir em seus ensinamentos críticas à escola oriunda do alemão e do socialismo, bem como da escola marginalista. Partiu dele a síntese neoclássica, que é base da teoria econômica moderna. Suas obras. Em 1879, com a colaboração de sua esposa Mary, ele publicou o livro Economias de Indústria. Em 1990, publicou Princípios da Economia, que foi sujeito a revisão e modernização ao longo de suas 8 edições até 1920. Foi livro-texto lido em faculdades de todo o mundo, trazendo conceitos de economia clássica com contribuições da escola marginalista. Marshall acrescenta o fator da organização industrial, introduziu conceitos de oferta e demanda, tempo na análise de formação de preços e também de elasticidade. Em 1919, publica Indústria e Comércio, que é fonte de pesquisa econômica e moderna e que dá importância aos problemas de custo de produção na combinação dos fatores produtivos, do tamanho das empresas e, em geral, dos problemas de uma produção industrializada concentrada. Moeda, Crédito e Comércio é lançado em 1923, sendo continuação do trabalho anterior, mais focada na utilização da moeda e do crédito no comércio. Escola Neoclássica, Ótica do Capitalismo, Pobreza, Socialismo e Mudança Social. Marshall decidiu estudar economia política a partir de uma observação analítica de um quadro, onde ele observou que continha um homem pobre, aparentemente melancólico, e ele levou este quadro até o local onde estudava. Teve esse quadro como santuário, e dizia que ele não iria descansar enquanto não tornasse a vida de homens como aquele mais adequada e justa. A pobreza o mobilizava, no entanto, não só pelo sofrimento, dificuldade de recurso e progresso social, mas pela privação do desenvolvimento das faculdades humanas. Para combater essa questão social, ele tinha ideias a longo e a curto prazo. A curto prazo, eram ideias emergenciais para atender à extrema necessidade e acesso à comida, cuidados com crianças, empregos, condições de trabalho e moradia. A longo prazo, ele observava a educação como um dos investimentos mais importantes para as faculdades mentais. Sem esse acesso ao estudo, ele considerava por demais difícil sair da sua realidade. A peça-chave era a educação. Era o que iria gerar a eliminação da pobreza e desenvolvimento para o indivíduo, e por consequência traria reflexos na produtividade do trabalho e geração de riquezas. Além dessas vertentes, podemos observar uma citação do próprio Marshall, onde ele dizia que uma educação abrangente, além de aperfeiçoar as faculdades ativas do homem, cultivaria características morais que os tornariam mais providentes e responsáveis, citando inclusive a importância da educação infantil, que são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Marshall não era um defensor dogmático do capitalismo liberal. Reconhecia que o sistema capitalista gerava diversos problemas sociais, existindo grandes espaços para melhoramento deste setor. Era defensor do livre liberalismo econômico como forma de reduzir a desigualdade. Escola marginalista. O marginalismo é um movimento econômico surgido em 1870, que afirma que o preço final de qualquer produto é também determinado pela relação oferta-demanda, não somente pelo custo de produção, tal qual defendiam os economistas clássicos. Os economistas clássicos teorizavam que os preços eram determinados pelos custos de produção. A crítica que os economistas marginalistas enfatizaram sobre a teoria clássica era de que os preços também dependiam de um certo grau de demanda, que por sua vez dependiam da satisfação dos consumidores em relação às mercadorias e serviços. Individualmente,
Os marginalistas forneceram modernos conceitos microeconômicos, utilizando ferramentas básicas de demandas e oferta, satisfação dos consumidores e uma base matemática para a utilização dessas ferramentas. Marshall é considerado neoclássico e criador da microeconomia, mas não há dúvidas de que ele já ensinava as ideias principais do marginalismo na década de 1870. O princípio da escola marginalista é baseado na utilidade marginal. A utilidade é a propriedade de que os bens e serviços têm de satisfazer a necessidade e desejos humanos. Todos os bens econômicos são regidos pelos princípios fundamental da utilidade marginal, decrescente. Esse princípio enuncia que cada unidade sucessiva de um determinado bem adiciona menor satisfação do que aquela proporcionada pela unidade anterior. O conceito de utilidade marginal significa também que as escolhas econômicas são tipicamente entre quantidades pequenas ou marginais. O consumidor não escolhe entre comprar uma grande quantidade de carne e não comprar nada. Em termos mais práticos, ele se pergunta: com base nesses preços, não seria mais negócio comprar um pouco mais de carne e um pouco menos de fígado? A força condutora do princípio marginal é que a escolha econômica tipicamente envolve pequenos ajustes na margem de decisão. As hipóteses que fundamentam a lei da utilidade marginal decrescente são que os desejos são saciáveis e diferentes bens não são substitutos perfeitos na satisfação de necessidades específicas. A complexidade do sistema econômico e a diversidade de motivos do comportamento humano levaram Marshall a criar técnicas para o estudo sistemático da economia, por meio da redução do número de variáveis a proporções manejáveis e da criação de um método de mensuração do comportamento. Utilizou um método dedutivo ou abstrato para separar uma variável ou setor da economia de cada vez, com base no pressuposto de que seu comportamento não exerce influência apreciável sobre as atividades econômicas restantes, ou o princípio de desprezibilidade dos efeitos indiretos, ceteris paribus, o que não significa que a parte da economia que não está sendo analisada permaneça inalterada, mas que, se o pequeno setor considerado sofreu os efeitos de uma mudança externa, ajustar-se-á produzindo apenas um efeito desprezível sobre o resto da economia. Clusters e distritos industriais marshallianos. Clusters: concentrações geográficas de companhia e instituições interrelacionadas no mesmo setor específico. Mais eficiente quando a cooperação parte de empresas que trabalham no mesmo setor e mesma área geográfica. Essas concentrações permitem às empresas operarem de maneira mais produtiva na busca de insumos à indústria principal, como mão de obra especializada e fornecedores de máquinas e equipamentos. A formação de clusters pode ocorrer através de relações verticais em que se destacam alianças estratégicas na ótica fornecedor-cliente. Existe ainda a formação de clusters em relações horizontais, ou seja, entre pares. A concentração geográfica de rivais permite a adoção de estratégias de cooperação entre si, onde se destaca a cooperação a nível tecnológico. Um grande exemplo de cluster reconhecido a nível internacional é Hollywood, um grande conglomerado de estúdios de cinema. Um cluster é um modelo administrativo com o objetivo principal de potencializar o desempenho de duas ou mais empresas dividido em duas vertentes, a formação vertical e a formação horizontal. Concepção marshalliana dos distritos industriais. Vem da velha teoria com a obra clássica Princípios da Economia, de Alfred Marshall, que abordou de forma pioneira a temática da concentração de indústrias especializadas em certas localidades, mostrando que a aglomeração de indústrias poderia ajudar as empresas, particularmente as pequenas, a obter vantagens. A argumentação central de Marshall era de que a situação particular de indústrias aglomeradas envolvidas em atividades similares gerava um conjunto de desvantagens econômicas, chamadas de economias externas marshallianas. Essas vantagens nasciam da própria divisão do trabalho entre os produtores de um mesmo ramo industrial, concentrados numa mesma região. No Brasil, a ideia de distrito industrial marshalliano não representa a realidade dos distritos industriais de diversos municípios.
O que ocorreu no Brasil foi uma intervenção do Estado na produção do espaço destinado às indústrias. Isso pode ser verificado em diversos municípios brasileiros que tiveram seus distritos industriais criados pelos próprios poderes municipais a partir da década de 1980, como é o caso da cidade de Franca. Agora ficaremos com a colaboração da professora Elizabeth Moura, professora da Faculdade de Economia da UFBA. Olá, considerando fazer aqui um vídeo brevíssimo sobre Alfred Marshall, né, imaginando que já foi feita uma introdução, uma apresentação sobre o autor e a obra, eu quero abordar uma questão bastante relevante, presente na obra principal do autor, que é Princípios de Economia, cuja primeira edição foi publicada em 1890. O pano de fundo aqui da minha fala é uma controvérsia em torno da questão do equilíbrio, né? A teoria econômica hegemônica, ela não sobrevive sem essa peça-chave. Se você tirar o equilíbrio, não tem modelo, né? Ela depende desse fundamento. Mas ela não é a única teoria. Então, você tem uma controvérsia entre duas visões, duas concepções de sistema econômico capitalista, uma que enxerga esse equilíbrio, né? E uma tendência à estabilidade estrutural, e a outra, das diversas outras correntes, teorias neo-schumpeterianas, institucionalista, pós-keynesiana, marxista, que é a instabilidade estrutural, né? Que não tem a questão do equilíbrio. Não é o caos, é uma instabilidade estrutural, onde você tem um padrão, uma dinâmica, uma determinada dinâmica, mas o equilíbrio, quando está presente, é uma possibilidade muito remota e se, né, chegar nesse ponto é bastante passageiro. Marshall é decisivo na consolidação da hegemonia da escola neoclássica no pensamento econômico, né? Então, para mostrar como Marshall tratou a questão do equilíbrio, que ele teve dificuldades, eu quero mostrar justamente isso, né? Esse desafio com o qual ele ficou lidando, né? Para tentar conciliar a ideia do equilíbrio com a introdução de elementos realistas na sua teoria. Então, o problema basicamente que eu quero abordar aqui é como compatibilizar rendimento, a ideia de rendimentos crescentes no ambiente de concorrência perfeita. Esse problema está relacionado às inovações analíticas de Marshall na construção da curva de oferta dele, né? A noção, por exemplo, ele vai analisar a oferta e demanda, a tesoura marshalliana, a igualdade entre oferta e demanda é o equilíbrio, né? Essa é a noção estática de equilíbrio, que é uma noção mais rigorosa analiticamente, que exerceu maior influência, mas ele oscilou também para um outro polo, introduzindo elementos mais realistas, e aí ganhou uma perspectiva mais dinâmica, mas foi a que exerceu menos influência, né? Então, nessa noção estática, você tem demanda, derivada da preferência dos consumidores, ele não deu na inovação aí, e a oferta, onde aí ele procurou inovar, indo além da abordagem subjetiva, ou seja, da curva de oferta relacionada com a desutilidade marginal do trabalho. Para introduzir elementos objetivos, ele importou questões, né, teorias de Adam Smith e de Ricardo, ou seja, de um outro campo, para a sua própria teoria. E são elementos que fazem parte de um outro contexto. Ricardo e Smith estão preocupados com o desenvolvimento capitalista como um todo, com a riqueza das nações, com as contradições, no caso de Ricardo, as contradições do desenvolvimento capitalista, enfim. Mas Marshall importa, né? No caso de Ricardo, ele pega a renda diferencial para explicar rendimentos decrescentes, e aí ele tem um problema que ele não considera, né? Porque rendimentos decrescentes em Ricardo é na agricultura somente. E ele está no plano do desenvolvimento capitalista, um plano macro, para mostrar as implicações em termos de distribuição de renda entre três classes sociais. E Marshall nem considera essa questão. E fora que ele tira de uma coisa que é somente ligada à agricultura, em Ricardo, rendimentos decrescentes é somente a agricultura, para colocar em qualquer setor. Ele quer analisar no nível micro e não importa, não é mais rendimento decrescente simplesmente na agricultura. Mas, assim, o esforço que ele realmente dedicou para resolver um desafio realmente existente foi quando? Porque ele, querendo introduzir elementos realistas, quis mostrar a existência de rendimentos crescentes, né? E a existência de rendimentos crescentes ele foi aí que ele pegou de Adam Smith a divisão do trabalho, o aumento da produtividade e tal.
Mas como é que você faz, né, para compatibilizar isso com concorrência perfeita? Isso não dá um equilíbrio estável. É um problema que ele não conseguiu resolver, de fato, de forma rigorosa analiticamente. Ele mesmo reconheceu isso nas últimas, essas dificuldades, esses desafios, nas últimas edições dos princípios, as últimas edições publicadas em vida, claro. Mas assim, por um lado, uma solução para isso foram dois seguidores dele, Pigou e Weiner, que disseram que a curva de custos teria que ter um formato de U. Né? O porquê? Você compara ali custos marginais e custo marginal e custo médio com quantidade, e a curva de U, na primeira curvinha, são custos decrescentes, portanto, rendimentos crescentes, e do outro lado, o contrário, equilíbrio, ponto mínimo. Marshall foi para outra solução, apresentou a questão da firma representativa, uma firma média que representaria o mundo, como se fosse uma economia das pequenas empresas, né? É uma firma representativa que tem rendimentos crescentes e decrescentes, só que ele mesmo, nas últimas edições, foi falar, né, da existência das firmas, das empresas, sociedades por ações. Né? E, de fato, desde o final do século XIX, início do século XX, o capitalismo deixou de ser um capitalismo concorrencial para se tornar um capitalismo monopolista, dominado por grandes e gigantes corporações. Essa é uma realidade que só foi potencializada nas últimas décadas, e não ele reconheceu esse desafio. Não dá, né, para compatibilizar a firma representativa com essas novas empresas, essas novas corporações. Mas, enfim, preciso finalizar aqui o vídeo por conta do tempo. De qualquer forma, seus seguidores continuaram utilizando essa noção da firma representativa, e a noção mais estática do equilíbrio de Marshall foi a que realmente predominou, apesar, né, de todas essas dificuldades que ele teve para fazer essa conciliação problemática, né, entre elementos realistas e uma teoria que precisava ser fundamentada no equilíbrio. Gente, de qualquer forma, agradeço, né, a equipe, especialmente a Heloísa, com quem eu mantive contato, e abraços.